Olá, meus irmãos. Hoje iremos desbravar um pouco os impérios mencionados nos livros de Daniel e Apocalipse. Daniel, que é um livro que foi selado para ser entendido somente no fim dos tempos, e até pouco tempo não era mencionado em nenhum tipo de pregação ou mensagem escatológica. Já o livro de Apocalipse, este sim sempre foi alvo de discussões e pregações. Porém, após um filme de produção de Hollywood, ganhou grande repercussão e com isso começou a ser levado e pregado que o anticristo seria um papa. Mas será que os impérios mencionados em Daniel e Apocalipse nos levam ao papa? Ou seria essa mais uma falácia daqueles que nadam em águas rasas da palavra? Neste vídeo, vamos ver os impérios que para você, estudante de escatologia, deveriam estar muito claros, e que conhecendo os antigos impérios e suas características, ficará muito claro para você de onde virá o anticristo e qual o último império na Terra. Vamos primeiro a Daniel 2, o famoso sonho de Nabucodonosor. Quando estavas dormindo, ó rei, sonhou com as coisas futuras, e aquele que revela os segredos lhe mostrou o que acontecerá. Daniel já chega a Nabucodonosor lhe dizendo que seu sonho é sobre coisas futuras, coisas que ainda não aconteceram. Em seu sonho, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. A barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. O sonho, especificamente, diz respeito aos 3 impérios que sucederiam o reino da Babilônia. Em Daniel 7, é o próprio Daniel que recebe a visão. Daniel vê 4 bestas. A primeira era um leão com asas de águia. A segunda era parecida com um urso. A terceira parecia um leopardo. A quarta era terrível e assustadora. Tinha 10 chifres. E com seus dentes de ferro esmagavam todos debaixo dos seus pés. Daniel, porém, recebe a explicação do que seriam essas bestas. Essas 4 grandes bestas representam 4 reinos que surgirão na Terra. Então vamos lá. Tanto em Daniel 2 como em Daniel 7, falam a respeito de 4 impérios, dos quais 3 conquistaram a Babilônia. A cabeça de ouro, o leão, é a própria Babilônia, de Nabucodonosor. Peito e braços de prata, o urso, é o império da Medo-Pérsia. A barriga e coxas de bronze, o leopardo, é o império de Alexandre o Grande, a Grécia. E aí somos levados ao próximo império que realmente conquistou a Babilônia. E isso foi feito pelo Califado Islâmico, o Império do Islã. Bom, agora que conhecemos alguns dos impérios, vamos ver o que Apocalipse 13 nos fala. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio,
o sétimo e o oitavo império são compostos de 3 impérios, então. E como já aprendemos, leão, urso e leopardo representam o Império da Babilônia, o Império Medo-Persa e o Império Grego. A Babilônia se relaciona vagamente ao Iraque. A Medo-Pérsia está relacionada ao Irã. O Império Grego, este está relacionado aos Balcãs, Turquia e Síria. E essas nações estão relacionadas com o Império Islâmico histórico, e não com Roma. Agora que aprendemos um pouco com Daniel 2, vamos então identificar os 6 primeiros impérios. A primeira cabeça da besta simboliza o Egito do faraó, o antigo império pagão do Egito, o mesmo que perseguiu o povo hebreu no deserto. A segunda cabeça da besta, essa representa o Império Assírio, que através de Sinaqueribe atacou e então exilou as 10 tribos do norte de Israel. A terceira cabeça da besta é a Babilônia, que através de Nabucodonosor atacou o reino do sul de Judá e assim destruiu Jerusalém, a levando ao exílio. A quarta cabeça, o Império Pagão da Medo-Pérsia. Conforme consta no livro de Ester, Ramã tinha uma trama diabólica que buscava exterminar todo o povo judeu. Chegamos no quinto grande império pagão, o Império Grego de Alexandre o Grande, ao qual conquistou todo o Oriente Médio. O sexto reino, liderado por Satanás, este não poderia ser outro, senão o Império Romano, que nos tempos de Jesus estava oprimindo o povo de Deus e ocupando a Terra Prometida. Temos até aqui os 6 primeiros impérios. A sétima cabeça da besta, o único império que cumpre todas as exigências da profecia, é o Califado Islâmico, também conhecido como Império Islâmico Histórico. Uma outra vertente, também muito conhecida, acredita que o Império Romano seria o sétimo império. Porém, essa visão teria que negar a palavra de Deus. Afinal, como o Império Romano seria a sexta cabeça, revivida sendo a sétima, e revivida novamente sendo a oitava, o Império do Anticristo. O Império Islâmico Histórico, por sua vez, era muito maior que o Império Romano. E além disso, foi um dos principais agentes satânicos de ódio ao povo judeu. Sendo assim, temos aqui a visão estabelecida de Daniel 2 e Daniel 7, com a oitava cabeça da besta sendo a ressurreição do Império Islâmico, o Império do Anticristo. Em Daniel 2, por exemplo, a estátua tem suas pernas de ferro e os pés feitos de ferro com uma mistura de argila, o que representa 2 fases distintas do mesmo reino. Assim também acontece com Daniel 7. Isso significa que Daniel 2 com as pernas de ferro e a quarta besta de Daniel 7 representam o chamado Império Islâmico Histórico. Enquanto os pés da estátua de Daniel 2, da mistura de ferro com argila, e os 10 chifres da besta de Daniel 7 representam o renascimento deste império que será reinado pelo Anticristo. Para aqueles que pensam que o Império Romano
é o império do fim dos tempos, estes se veem forçados a ver um império de 3 fases, o que contradiz totalmente a Escritura Sagrada e nega Daniel 2 e Daniel 7. Em Apocalipse 17, João está vendo a besta e recebendo a explicação do anjo sobre o que é essa besta. Lembrando que João é do século I e está tendo uma visão sobre a besta do fim dos tempos. O anjo está explicando que essa besta está prestes a voltar. Eis o versículo que deixa claro que haverá o ressurgimento da 8ª e última cabeça da besta. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Para ficar bem claro para você, o 8º reino da besta está relacionado diretamente com os pés de ferro e argila de Daniel 2, bem como os 10 chifres que surgem da 4ª besta. Daquele mesmo reino se levantarão 10 reinos. Os 10 chifres de Daniel 7 são os mesmos 10 chifres descritos no Apocalipse. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 reis são os líderes, os cabeças da coalizão do império do Anticristo, o império do fim dos tempos. Para esse vídeo não ficar muito longo, deixarei ele como uma parte 1. E como o nosso canal não é bem-vindo pelo YouTube, eu te peço para, se possível, deixar o seu curtir no vídeo. Isso ajuda ao vídeo ser alavancado a mais pessoas. Deixe nos comentários se você quer ver a parte 2 e se sabia sobre quais eram os impérios descritos na Bíblia. Se possível, encaminhe o vídeo a mais pessoas, ou se você preferir, fique à vontade e faça o download. Não recebemos e não aceitamos nada para pregar a palavra. Pregamos por amor. Quero agradecer ao nosso Elohim, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus Yahweh Tsevaot, porque sem Ele em minha vida, eu não teria condições nenhuma de gravar um vídeo dessa maneira. E se você assistiu até aqui, o meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.